Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos, e hoje eu estou com a presença ilustre da Mari Teles. A Mari, ela é carioca, tem 33 anos, é formada em publicidade na UFRJ, mergulhadora, produtora de conteúdo. A Mari é apaixonada por viagens low cost, aquela que tem um custo mais baixo, e ela ama viajar sozinha e fazer voluntariados. Ela já conheceu mais de 30 países, fez 3 intercâmbios, já morou em 5 países e é criadora do canal Vida Mochileira. Mari, muito obrigado pela tua presença. A gente quer muito conhecer aqui a tua história. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite. Eu estou muito animada para falar um pouquinho mais sobre as minhas viagens, sobre o meu estilo de vida. Então, pode perguntar tudo que você quiser. Maravilha, maravilha. Mari, então vamos começar pelo começo. Onde você está agora? Já que você viaja o mundo inteiro, fala pessoal, onde é a sua base, onde você está? Tá, então, como você falou, eu sou carioca, mas eu já moro na Inglaterra há 9 anos. Então, a Inglaterra hoje é minha base. Quando eu vim para cá, eu vim estudar inglês. E aí, nesse intercâmbio de aprender inglês, eu conheci o meu marido, que é tcheco. E aí, a gente está juntos há 9 anos e a gente mora aqui na Inglaterra. Queremos sair daqui em breve, mas, por enquanto, a Inglaterra ainda é minha base. Que legal, que legal. E conta assim, você tem 33 anos, curiosamente a minha idade também, e conta quando que você começou a despertar para essa questão de desbravar o mundo, assim, com qual idade você falou, não, minha vida é conhecer outros países, porque você chegou a se formar na UFRJ, né, no Rio de Janeiro, né? Então, quando você despertou para isso? Sim, sim, eu cheguei a me formar, mas eu acho que quando foi assim o despertado, preciso continuar viajando, né? Sempre foi quando eu fiz o meu intercâmbio na Ilha da Madeira. Eu morei por 10 meses na Ilha da Madeira. Para quem não sabe, é uma Legal. ilha pequenininha ali, portuguesa, né? Perto ali na linha ali meio que de Lisboa, Marrocos ali. E é maravilhosa, inclusive. E eu fiz 10 meses de intercâmbio universitário. Então, eu fui para lá e aí eu consegui cortar minhas matérias na UFRJ. Mas nesse período que eu estava na Ilha da Madeira, que eu estava fazendo até o Ciências Sem Fronteiras, eu não sei se vocês lembram desse programa do governo brasileiro, que mandava estudantes, né, para fora do Brasil para estudar em vários países e eles voltavam com mais conhecimento e aí podia passar para as faculdades. Então, quando eu fiz esse intercâmbio universitário, o que aconteceu foi, tinha os períodos de férias, então eu usava para viajar. E aí foi quando eu descobri as companhias aéreas low cost, né? Então, para quem não sabe, tem a Ryanair, EasyJet, que tinham voos assim por 20 euros, 30 euros. E aí eu falei, cara, se não for agora, não vai ser nunca mais. Isso eu nem imaginava que eu ia vir para a Inglaterra depois. Então, só nesses 10 meses, eu viajei para mais de 15 países, assim, porque eu aproveitava justamente período de férias, período de recesso e viajava. E aí eu comecei a pegar gosto, tanto que foi a minha primeira viagem sozinha, e aí amei, né, esse despertar, assim, de saber que eu conseguia fazer muitas coisas sozinha. Eu acho que como mulheres a gente acaba entrando nesse vortex que a gente acha que a gente é sexo frágil, que a gente não consegue fazer as coisas, que a gente depende das pessoas, não só de um parceiro ou uma parceira, mas às vezes que a gente depende da família, depende de tantas coisas, e quando a gente faz uma viagem sozinha, a gente percebe que a gente dá conta. E aí, meu filho, ninguém segura mais a gente. Então, eu acho que foi aí, nesse momento da minha viagem sozinha, que eu percebi que eu queria continuar fazendo aquilo, né? Mas antes eu já tinha viajado para um intercâmbio, que você falou, né? Que eu fiz 3 intercâmbios. Eu já tinha viajado para os Estados Unidos para fazer 3 meses de work experience na Universal Studios. Mas não tinha me pegado aí ainda a viagem, sabe? Eu não tinha ficado apaixonada. Foi quando eu vim para a Europa que eu falei, eu amo viajar de fato. Legal. E é interessante, né? Para quem não sabe, a Ilha da Madeira é a terra do Cristiano Ronaldo, né? Então, ficou muito mais famosa a Ilha da Madeira por conta dele, né? E isso é muito interessante porque a gente hoje vem discutindo, né? Isso é um assunto no Brasil, falando sobre a questão do custo alto das passagens, né? Como que tem aumentado isso. E hoje a Europa, né, já há algum tempo, claro, mas a Europa, você consegue viajar
com um custo muito baixo, né? Você tem empresas aéreas focadas nesse tipo de transporte, que você faz uma viagem entre países, né? Com 20 euros, com 30 euros uma passagem, é inacreditável como que é possível. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem nada semelhante, né? Que permita que o brasileiro possa ter uma rotina de viagens, né? De avião, e é muito chato isso, é muito ruim, porque a gente percebe que o europeu ele tem essa cultura do viajar, né? E o brasileiro, infelizmente, não tem. E nesse período, né, que você falou desses 10 meses, você falou que conheceu 15 países, né? Então, qualquer final de semana, feriado, você estava aproveitando para poder viajar. E esse primeiro aí, grupo de países que você conheceu, teve algum deles que te chamou mais a atenção em relação a... Porque eu vou falar de mim aqui. Qualquer lugar que eu vá, eu penso assim, eu moraria? Eu faço isso. Quanto custa para morar? Como que é a sua análise quando você chega num país assim? Então, desses 15 países que eu fui, assim, eu gostei muito da Espanha. Eu viajei, assim, por mais de 10 cidades na Espanha. Então, a Espanha eu fiz de trem, então foi muito legal. Eu fui de avião até a primeira cidade, que, se eu não me engano, foi Salamanca. E aí depois eu fui viajando, assim, por várias cidades, encontrando alguns amigos, viajando sozinha. Então, eu fiquei muito impressionada com algumas cidades específicas da Espanha. Eu amo Barcelona, sou apaixonada. Madrid, engraçado que não me surpreendeu muito. Eu estava esperando mais de Madrid e amei mais Barcelona. Achei que era mais a minha vibe, assim. Eu gostei muito, 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 assim, de ter ido para Polônia. Cheguei aí nos campos de concentração. Eu queria viver um pouco mais dessa história para entender um pouco mais. E, inclusive, a Polônia ela me trouxe assim 2 amigos maravilhosos, e eu conheci um menino que era brasileiro, judeu, e que ele tinha ido junto comigo. E ele estava explicando a outra parte, né, da história. Então, assim, foi muito interessante ter ido. Fiquei muito chocada, assim, é muito pesado, né? Mas eu acho que essa minha viagem sozinha, ela teve um pouco de tudo. Ela teve desde comida, farra e, sabe, fazer várias coisas diferentes, até ter essa coisa um pouco mais triste, né? Um pouco mais olhado para a história. E eu acho que foi importante também. E aí eu gosto muito de viajar, que você fala que do que eu busco nos destinos, eu busco tudo, assim. Eu sou uma pessoa que eu faço amizade muito fácil. Então, eu geralmente, quando viajo, fico em hostel, e isso me possibilita conhecer outras pessoas e outros viajantes, identificar outras culturas. Então, tem vezes que eu conheço viajantes que eu nunca imaginaria conhecer, tipo, na minha vida. Tipo, eu conheci um cara num hostel que era do Alasca. Eu falei, meu Deus, quando que eu conheceria alguém do Alasca, sabe? E, coitado, tava no verão europeu, o menino suava, mas suava tanto. Muito bom. Mas eu acho que o que eu mais busco é essa troca de culturas, sabe? Não só com a cultura do lugar, mas com os outros viajantes que estão conhecendo aquele lugar também. Então, é ouvir as histórias, é ouvir, né, um pouco da história deles, mas também da história dos lugares. Confesso assim, eu sou taurina, mas eu não vou, tipo, eu vou para um destino para comer, sabe? Geralmente, eu como o que é mais barato, que tem aí para comer. Eu não vou, tipo, eu preciso ir naquele restaurante. Eu gosto mais da farra, assim, de ver coisas. Prefiro muito mais, tipo assim, andar sem destino num lugar do que ir num museu, por exemplo, sabe? Eu gosto de coisas ao ar livre, assim. Que legal, que legal. E assim, os seus destinos normalmente eles não são aqueles tradicionais. Você também, obviamente, foi em pontos famosos, né? Mas às vezes você busca locais que o pessoal também não vai, justamente por essa liberdade da viagem, né? Então você acaba conhecendo regiões não, digamos assim, não badaladas, né? Como os principais destinos, né? Isso também é muito legal, porque dá uma abertura muito grande. Às vezes a pessoa fala, conheço, por exemplo, a Itália. Ela foi em um local, um ponto turístico. Só que a Itália é muito mais profunda que isso, Portugal é muito mais profundo que isso. Isso é interessante, né? E como é que você decide um roteiro? Como que você senta... Eu vi que tem um globo terrestre aí atrás de você, você roda ele, bota o dedo, como é que você escolhe para onde você vai?
Eu escolho conforme a passagem. Confesso que eu sou do time do tipo, abro aqui o Google Flights, que hoje, para mim, é o melhor buscador, e aí eu jogo lá Londres, qualquer lugar, e aí eu vejo qual é o voo mais barato e vou. E sim, tipo, tem lugares que eu vou que as pessoas não tinham pensado em ir ainda, e aí descobrem com Vida Mochileira, e aí eu trago as informações, o meu blog é o vidamochileira.com.br, e lá eu compartilho os roteiros completos das minhas viagens. E eu tento sempre trazer as dicas completas, mas também valores. Então as pessoas conseguem ter uma noção de quanto que vai sair a viagem para elas também, sabe? Eu sou sempre muito transparente, coloco lá todos os valores mesmo. E aí, por exemplo, eu fui para a Albânia ano passado, que é um destino que agora está ficando mais conhecido, mas as pessoas ainda têm um pouco de preconceito com a Albânia, e para mim, assim, foi um dos destinos mais lindos que eu já fui, sou apaixonada pela Albânia, achei super seguro para mulheres, sabe, que eu acho que a gente viu aquele filme, como é que é o nome do filme? Taken, mas eu não sei em português, que são albaneses, né, que sequestram a menina, e a gente fica com aquela sensação de que, vou pisar na Albânia, vou me sequestrar. Sendo que a gente esquece que, por exemplo, a Itália tem uma máfia tão perigosa quanto a máfia albanesa. E a gente continua indo para a Itália. Então, acho que também é um pouco de preconceito, falta de informação. E eu tento trazer isso, né, para as minhas redes, né, para as minhas plataformas. Por exemplo, eu fui para o Nepal depois da Índia, e era um destino que as pessoas, tipo, nem consideravam, achavam que, tipo, Nepal. E, tipo, entre Índia e Nepal, eu fiquei muito mais apaixonada pelo Nepal. O Nepal conectou muito mais comigo, me trouxe muito mais aquela vibe zen que a gente meio que busca na Índia, né? Do que a Índia em si. Então, assim, também quebrar certos tipos de preconceito, zona de conforto, até por isso que eu gosto muito de fazer voluntariado, que acho que a gente vai falar aqui, né? É uma das coisas que eu gosto muito por causa de sair da zona de conforto. Porque como eu tenho essa possibilidade de ir para qualquer lugar, então que eu tenha aí um objetivo, né, nessas viagens, seja para trazer mais informação, se eu for para um lugar que é muito clichê, como você falou, né, sei lá, Itália, eu faço um roteiro que é um roteiro barato para as pessoas verem como pode viajar pela Itália de forma barata. Então eu trago sempre essas informações. Legal, muito legal isso. Você falou vários pontos aí importantes, eu vou falar sobre alguns deles aqui. Por exemplo, como que você, hoje você, né, viaja sozinha, como que você define a respeito do destino e levanta essas informações em relação à segurança do local? Porque, de fato, isso é muito importante, né? Você tem algum caminho que você se conecta a pessoas que já foram, ou tem algumas coisas, algumas medidas de segurança que você toma, porque foi o que você bem disse. Brasil é inseguro, Portugal é inseguro. Eu falo que seguro é só o céu, né? Não tem defeito. Agora, você toma algum tipo de cuidado específico em relação à tua segurança nas viagens? Acho que essa é uma ótima pergunta, principalmente quando a gente está falando de mulheres que viajam sozinha, né? Acho que é sempre um ponto a se considerar. Eu viajo sozinha desde 2012, né? Como eu falei. Hoje eu sou casada, mas continuo viajando sozinha. E o objetivo é justamente inspirar outras mulheres a viajarem sozinha. Eu, para mim, acho que isso é um desenvolvimento pessoal, um autoconhecimento gigantesco, assim, coisas que às vezes você demoraria horas, dias, meses para tratar numa terapia. Às vezes uma viagem sozinha vai te trazer assim certos conhecimentos sobre você mesma que você nem tinha pensado, ou te coloca em situações que você tem que lidar, sabe? Então, quando eu defino ir para um destino, eu sempre busco na internet relatos de mulheres. Então, a gente, na internet tem, né, criadores de conteúdo, blogueiros, homens e mulheres, e eu sempre foco no das mulheres, tanto quando eu vou buscar informações de um destino, quanto de uma hospedagem. Então, se eu estou olhando para ficar num hostel, eu vou nas avaliações do hostel de mulheres, porque eu quero saber como que aquele hostel recebe mulheres, como que eles lidam quando rola algum assédio, como que eles lidam quando tem um quarto misto, e aí as mulheres, né, pedem para ficar nesse quarto misto, porque é misto, e se rolar alguma coisa, como que eles resolvem o problema, né? Então eu tive aí uma experiência quando eu fiz a minha primeira viagem sozinha em Berlim. Eu fiquei num quarto de 8 camas, misto. E eu sempre estava ficando em quarto misto, tá? Mas foi nesse hostel de Berlim que foi a primeira vez que me colocaram sozinha, sendo mulher, com 7 homens.
O hostel não teve esse cuidado de entender que, nossa, ela é uma mulher e está sozinha com 7 homens. Poderiam ter me colocado em outro quarto, poderiam ter perguntado se ok para mim. Por mais que eu tenha né, reservado o quarto misto, o mínimo que o hostel pode fazer é tentar ver se a mulher está confortável. Porque, assim, na minha cabeça, eu nunca teria ficado sozinha num quarto com homens. Eu nunca teria imaginado que não ia ter outras mulheres comigo, sabe? Mas aí chegou lá, no final das contas, foi super tranquilo, os caras eram de boaça, assim. Eu acabei ficando no quarto e tal. Então, mas eu acho que é isso, assim, como mulher, que você perguntou dos cuidados, eu acho que, primeiro de tudo, é sempre seguir a sua intuição. Então, eu fiquei no quarto com 7 homens porque eu não me senti insegura e nem com medo naquela situação. Mas, por exemplo, quando eu fui para um hostel de Munique, eram 6 camas, tinham 2 mulheres no quarto e eu pedi para trocar. Eu não gostei da vibe da galera, achei um povo estranho. E aí, a galera tava fumando maconha dentro do quarto, sabe? Eu falei, cara, sei lá onde é que vai dar esse rolê, pedi para trocar na recepção, eles trocaram sem problema nenhum. Então, eu acho que é seguir a sua intuição. Quando você viaja sozinha, você só tem que se agradar. Esse que eu acho que é a melhor parte de viajar sozinha, que você não deve satisfação a ninguém. Você pode mudar o seu roteiro, você pode mudar os seus planos. Você está atravessando a rua, você viu alguém estranho, entra numa loja. Se você está num bar, alguém estranho veio falar com você, você pode simplesmente sair andando, não precisa dar satisfação para essa pessoa. Então, acho que a melhor parte de viajar sozinha é você ter essa liberdade para tocar a tua própria viagem. Aí, outras coisas que eu faço, assim, né, de cuidado sendo mulher. Eu evito chegar num destino, se é um destino que eu nunca fui antes, que é a primeira vez, eu evito chegar à noite, porque eu acho que à noite, para nós mulheres, já causa um desconforto. Então, você chegar num lugar que você não conhece, ainda à noite, não gosto, eu prefiro chegar antes do pôr do sol. Tento sempre ver as avaliações dos hotéis, dos hostels de mulheres, né? Sempre tenho internet, sempre. E aí, uma coisa que eu faço, eu deixo a minha localização compartilhada com o meu marido e com os meus amigos. Então, eles sempre conseguem ver onde eu tô. Acho que isso é tipo, fundamental, assim, quando a gente fala de mulheres viajando sozinha. Eu sempre tenho um carregador portátil comigo, então eu nunca deixo, tipo, a minha bateria morrer, sabe? Porque, sei lá, às vezes você precisa, tipo, resolver uma situação, seja um imprevisto, seja reservar uma passagem, seja comprar alguma coisa. Cara, se você não tiver nem internet, nem bateria, como que você faz? Então, carregador portátil sempre. Eu tento sempre, como eu falei, seguir minha intuição e não me deixar me fechar porque eu estou viajando sozinha. Pelo contrário, eu tento sempre fazer amizades para que eu consiga fazer amigos para dividir passeios, para baratear alguns custos. Então, em Portugal, eu estava fazendo um free walking tour, uma coisa que eu também sempre faço. Faço o free walking tour, que é um tour guiado que você só paga gorjeta, não precisa pagar o tour. E aí, conheci uma galera e aí decidi alugar um carro. Se eu fosse alugar o carro sozinha, o custo seria todo meu. Conheci 4 pessoas, dividi o carro e saiu, tipo, 15 euros para cada um, sabe? Então, é uma coisa que eu tento não me fechar porque eu tô viajando sozinha. Mas aí também, se eu achei umas pessoas estranhas, eu falo, gente, não vai dar, deixa pra lá, sabe? Então, são algumas coisas, tipo, no meu blog eu tenho outras dicas, eu tenho, inclusive, no Vida Mochileira blog, tem lá uma seção que é exclusiva para mulheres, onde eu tenho vários posts com dicas para mulheres que viajam sozinha, dicas de destinos, sabe? Tipo, várias coisas para as mulheres. Mulheres que querem fazer a primeira viagem solo e estão com medo, eu tenho um post lá que é verdade sobre viajar sozinha, que aí eu dou muita, muita, muita dica e geralmente as pessoas viajam sozinha depois de lerem esse post. Muito, muito legal. Você está falando, né? E lógico, a sua abordagem principal é com as mulheres, mas eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, né? E muitas vezes eu me preocupo com o destino que eu vou. Porque você, vamos dizer assim, eu não sou um atleta olímpico. Então, poxa, você tem limitações para se proteger, para se defender, você nunca sabe, né? Então, ter essas dicas de segurança, ter essa questão que você falou, achei muito legal, de focar nas avaliações, né? E buscar rapidamente se conectar a pessoas da região, porque isso vai também te trazer
bons atalhos, vamos dizer assim, né? Isso é muito interessante, a questão de chegar de dia também, são coisas tão simples, mas que fazem toda a diferença realmente, acho isso muito legal. Você falou uma coisa que é a respeito de ter internet, por exemplo. Existem chips, por exemplo, próprios para isso, que funcionam no mundo inteiro, não é isso? Você tem alguma dica para dar para o pessoal? Porque às vezes a pessoa tem um número que às vezes ela está do Brasil, ela chega em Portugal já não funciona mais, né? Tem algum tipo de chip, vamos dizer assim, que seja possível usar no mundo inteiro com segurança, com internet no mundo inteiro? Hoje em dia tem várias opções, né? Eu sempre uso um eSIM. Por quê? Porque eu consigo comprar ainda na minha casa, então na Inglaterra eu compro. Quem está no Brasil pode comprar no Brasil, quem está em Portugal compra em Portugal. Você instala ainda na sua casa e você deixa ele desligado. E aí, quando você chega no destino, você desliga o seu chip principal e liga o eSIM com o roaming, e aí você já tem internet. Então, assim, eu geralmente, o avião pousou, eu já ligo o meu eSIM e eu já tenho internet, e aí eu já consigo comunicar com a minha família, meu marido, meus amigos, ó, cheguei e tal, pousei, e aí tem esse assim, você não precisa ficar, tipo, chegou no aeroporto, ter que catar loja física, ter que instalar, assim, tem vezes que você precisa instalar o chip e aí tá em outra língua, sabe? Tipo, na Índia, por exemplo, o chip, a galera tinha que comprou chip, tinha que esperar o atendente botar para você e ninguém entendia nada, não sabia o que estava acontecendo. O meu assim, eu já ligo assim, eu mesma coloco lá o destino que eu vou. Então, hoje em dia você tem eSIMs, né, e chips que funcionam no mundo todo como pacotes, ou você escolhe o destino que você vai, e aí ele tem internet com pacote de dados ou ilimitada, e aí você pode usar assim à vontade. Então, tipo, o que eu uso é o da Olafly, e aí eu tenho assim a internet ilimitada nos destinos que eu vou. E aí eu posso fazer, tipo, pacotes regionais, que é tipo, quando eu vou para o Brasil, eu compro o América Latina, e aí eu posso, por exemplo, usar no Brasil, Chile, Bolívia, Argentina, tipo, em vários destinos com o mesmo, assim, mesma coisa da Europa. Quando eu faço um mochilão pela Europa, e aí eu vou passar, sei lá, por 5 países, com o mesmo, assim, que é o Regional Europa, eu consigo usar em mais de 30 países, internet ilimitada, super rápida, sem precisar ficar me preocupando toda vez que eu chego num destino diferente de catar um chip novo. E não é até aquilo, né? Que você às vezes até perde o seu chip principal nesse negócio, tira chip, bota chip, isso aqui. E o eSIM, ele permite que você fique com o seu chip principal no seu celular, você só desliga ele, e aí o seu WhatsApp funciona normalmente, suas redes sociais funcionam normalmente. Ah, Mari, quero receber alguma mensagem no meu celular. Aí você está esperando alguma mensagem, liga o seu chip principal, você vai receber a mensagem, depois desliga de novo. Eu gosto de deixar o chip principal desligado, porque a internet fica mais rápida do assim, sabe? Não é que não funcione se ele estiver ligado, é que fica mais rápido. Então eu prefiro sempre desligar o chip principal, e aí o eSIM fica funcionando. Então eu acho que uma dica maravilhosa, principalmente para as mulheres, sabe? Que, tipo, às vezes vão mudar de destino não só voando, mas às vezes em ônibus, trem, e você já consegue ficar o tempo todo, né, em contato. E aí, sua internet ligada, a sua localização também está ligada. Então, conforme você vai se mexendo, as pessoas conseguem ver você se mexendo também. Então, amigos, familiares conseguem ver para onde você está indo. Sim, nossa, muito bom mesmo. Hoje em dia, a gente sem internet é o caos, né? E imagina num outro país e com um idioma diferente, realmente é uma precaução que tem que tomar e, como você bem disse, antes de sair é o ideal, porque aí você tá protegido nesse sentido, né? Mari, vamos falar sobre a questão do voluntariado, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas sobre isso, conhece pouco. Explica primeiro para o pessoal o que é o voluntariado, como funciona, como a pessoa consegue participar disso. Fica à vontade. Tá, então, voluntariado é quando você troca suas habilidades, algumas horas do seu dia, que pode ser de 3, 5, 6 horas do seu dia, por hospedagem, comida e outros benefícios, que aí, claro, tem o networking, tem a imersão cultural,
tem voluntariados que oferecem passeios, voluntariados que oferecem aprendizagem de língua. Então, tem muita coisa legal que você pode fazer no voluntariado. São vários anfitriões. Então, a gente chama de anfitrião as pessoas que recebem os voluntários, né? E os anfitriões, eles vão desde escolas, projetos holísticos, projetos sociais, hostels, fazendas. Tem, assim, uma infinidade de anfitriões. Então, tem para todos os gostos. E, hoje em dia, são várias plataformas que as pessoas, os viajantes, né, conseguem se inscrever e ter acesso a esses anfitriões de forma rápida. Eu recomendo sempre fazer por uma plataforma, porque salva tempo de você ter que ficar entrando em contato com os projetos para saber se recebem ou não voluntários, e também porque você está ali seguro em termos de proteção de caso aconteça alguma coisa. A plataforma Pode falar o nome. Pode falar o nome da plataforma, vontade. A plataforma que eu sempre uso é a Worldpackers. A Worldpackers é uma plataforma brasileira que ela está em mais de 140 países, assim, anfitriões pelo mundo todo. Tem outras como Workaway, Helpex, mas eu gosto da Worldpackers porque ela tem o suporte em português. Então, como o meu público, a maioria, está em Portugal e no Brasil, muitos não falam ainda um inglês super bom e aí optam pela Worldpackers, e eu gosto muito, uso desde 2018, já fiz 7 voluntariados pela Worldpackers, e basicamente você paga uma anuidade. E aí, a anuidade tem vários planos, né? O plano mais básico é $39. Tem aí um cupom de desconto que é o Vida Mochileira WP, que aí você ganha $10 de desconto e paga $39. Sem o desconto é $49. Aí você paga essa anuidade e aí você pode se inscrever para quantas vagas você quiser, fazer quantos voluntariados você quiser, em mais de 140 países, né? Por um ano. E aí, o benefício é você ter essa imersão cultural, você não pagar por hospedagem e muitas vezes não pagar por comida. Então, você já barateia muito a tua viagem. Imagina se você mora na Europa e aí você só paga a tua passagem, que aí você paga ali 30 euros na sua passagem e aí não paga nem a refeição, nem a acomodação. Então, assim, sai quase de graça, né, a viagem. E, assim, uma coisa que as pessoas, né, sempre me perguntam mas Mari, tá, você vai doar 3, 6 horas do seu dia, dá para turistar? Cara, dá muito para turistar, assim, você consegue equilibrar muito o seu tempo com o voluntariado e o seu tempo de turista. Você tem dias de folga, então tem voluntariado que você ajuda 4 dias e fica com 3 de folga. Ajuda 3 horas por dia, por 6 dias, e aí o resto do dia inteiro você está livre. Então, assim, o que são 3 horinhas se você não vai pagar nem por hospedagem, nem por comida? E fora que a imersão cultural é muito rica, assim. Eu gosto muito de fazer voluntariado, como eu falei, eu gosto de fazer por vários motivos, mas pela zona de conforto. Sair da minha zona de conforto, para mim, assim, é fundamental para eu identificar que, tipo, tem outras formas de viver, sabe? Não só essa que eu vivo. Então, quando eu fui para o Nepal, eu fui esse ano para o Nepal, né, em 2024, as pessoas lá moravam, né, vivem de uma forma tão humilde, mas tão humilde, e aí você chega em casa, dá tanto valor para coisas assim que você tem como sendo normais, tipo um vaso, sabe? Tipo, lá era um buraco no chão. Eu tinha que escovar o dente, tipo, numa bica, no chão. Então, assim, fora de casa, no jardim. Então, assim, coisas que a gente tem como garantido na nossa vida, tipo, tem pessoas que vivem com muito menos e são, assim, muito mais gratos, sabe? Tipo, lá no Nepal, assim, a galera viveu um terremoto, assim, bizarro em 2015, que perderam várias casas, teve crianças, né? Eu ajudei numa escola. Várias crianças ficaram órfãs e você vê, assim, que elas têm vontade, assim, de viver. Seja com pouco, o que tem, elas são felizes e você fala, meu Deus, eu reclamo com tanto, sabe? Então, por exemplo, eu tive esse voluntariado da escola, né? Eu fiz o voluntariado num Aras, cuidando de cavalos aqui na Inglaterra, então aprendi a cuidar de cavalos. Eu fiz um voluntariado em Portugal, no Algarve, com colheita de framboesas, e aí eu aprendi a fazer... Que legal. Eu aprendi, assim, uma coisa que eu nunca, jamais imaginei entender,
o processo, né? Então, assim, às vezes a gente chega, às vezes não, né? A gente sempre chega no mercado e tá lá o negócio para a gente comprar. E a gente não imagina o processo que teve, quantas pessoas estão envolvidas para aquele negócio estar na prateleira. Então, lá eu pude identificar como que a gente faz a colheita, como que faz a plantação, quantas pessoas estão envolvidas, como é que faz a separação, para onde que vai, como que vai, quanto tempo, né, demora de distribuição. Então eu fiquei, tipo, maravilhada, aprendi Toda a muito. logística para chegar uma framboesa no mercado, cara, que legal. Sim, e aí a gente tinha, assim, as refeições e a hospedagem toda incluída. Então, tipo, por exemplo, 10 dias no Algarve, não saiu por nada, sabe? Tipo, para mim foi, tipo, quase de graça. E aí a anfitriã levava, o anfitrião e a anfitriã, era o pai, era a mãe e um filho, levavam a gente para ir para a praia, a gente fazia, tipo, vários passeios. Então, assim, foi muito, muito bom, assim, foi muito divertido. Eu fiz vários voluntariados no Brasil, então as pessoas perguntam: Mari, eu não falo inglês, dá para fazer voluntariado? Dá para fazer, tipo, vários tipos de voluntariado. Tem no Brasil várias opções, de norte a sul do Brasil, assim, que você tem contato com diversas culturas brasileiras, né? Assim, a gente é um país de várias culturas. E tem vários voluntariados em Portugal, que você não precisa falar inglês. Então, tipo, o que eu tava, não precisava falar inglês. Eu fiz esse voluntariado, falava em português com o anfitrião, normalmente. E se você fala, assim, o básico, dá para você se inscrever na plataforma, falar para o anfitrião que você não fala inglês, mas que você quer aprender, que você quer ajudar. Sim. E aí você faz, tipo, tarefas que não envolvam o público. Então, você vai ajudar provavelmente na limpeza, você vai ajudar ali a fazer alguma coisa, por exemplo, o voluntariado. Os bastidores, né? Isso. O voluntariado do Aras não precisava falar. Eles eram aqui na Inglaterra, eles eram britânicos, né? Mas tinha uma menina que ela era argentina, não falava inglês, falava muito pouco, mas ela estava com tanta vontade de aprender que ela ficou no voluntariado por 3 meses. E quando eu cheguei lá, ela já estava, tipo, quase no final do voluntariado. E ela estava falando muito melhor, sabe? Então, muita gente acaba usando o voluntariado como uma forma de melhorar o inglês, de conhecer culturas que não conseguiriam conhecer, assim, de forma mais profunda, fazendo voluntariado. E aí, como eu estava falando, né? Você se inscreve na plataforma, tem várias vagas lá que você pode filtrar. Então, você coloca lá o país que você quer ir, ou a cidade, e aí você pode filtrar por se você quer hospedagem compartilhada ou quarto privado, quantas refeições você quer, 1, 2, 3, se você quer aprender línguas, se você quer ajudar com as suas habilidades ou com projetos sociais. Você tem lá vários filtros, filtra aquilo, vai aparecer vagas que você está alinhado, né, com o teu objetivo. E aí depois você entra lá na vaga, manda mensagem para o anfitrião, escolhe as datas, e aí vocês vão conversar, você e o anfitrião, e aí o anfitrião vai te aprovar em até 4 dias. E aí uma coisa muito importante é olhar na vaga do anfitrião o que você tem direito, o que você tem que oferecer, ler as avaliações dos outros viajantes, porque tem sempre lá as avaliações, e lá embaixo, na página do anfitrião, tem a taxa de resposta que ele dá. Então, às vezes, se você não teve uma resposta, às vezes é um anfitrião que está inativo, porque, sei lá, alguma coisa aconteceu, ou porque está na alta temporada, e ele está focado em resolver as coisas e tal. Então, eu sempre recomendo tentar se inscrever com pelo menos 1 mês de antecedência. Uhum. E esse tempo, por exemplo, que dura o voluntariado, ele vai variar de acordo com a oportunidade que surge, é isso? Ou a pessoa pode falar, não, quero ficar 3 meses e ok, ela vai ficar. Ou depende de outros fatores? Não, depende do anfitrião. Então, o anfitrião vai deixar lá qual é o mínimo e qual é o máximo que você pode ficar. E aí você pode escolher dentro desse período. Então, tem voluntariados que tem de 4 dias a 3 meses, tá? Então, assim, varia. Os que você vai ver mais oferta na plataforma são de 2 semanas. Mas também, eu não consigo ficar 14 dias, eu consigo ficar 10. Tem como você se inscreve para 14 e depois manda uma mensagem para o anfitrião e fala, cara, eu não vou conseguir ficar 14, eu vou conseguir ficar só 10.
tem como você mudar na plataforma ali as datas que eu consigo ficar? Ele vai falar sim ou não, eu sempre tento. Foi o que eu fiz no voluntariado do Nepal, estava lá que o mínimo eram 2 semanas, eu apliquei para 2, chegou, falei que eu só ia conseguir ficar 10 e ele aceitou. Então, eu sempre recomendo nesse sentido, né? Mas uma coisa muito importante é que, o viajante ele tem a noção de que o voluntariado tem que exigir um comprometimento. Então, tem muita gente que vai no oba-oba, do tipo, não vou receber, eu não vou ter que pagar por hospedagem, então eu vou só para ter a minha viagem de graça. Cara, lembre que o anfitrião está contando com você para desenvolver o projeto. Então, se você se comprometeu que você vai ajudar o anfitrião com redes sociais, vai ajudar o anfitrião a pintar, sei lá, a casinha do cachorro, se comprometa com aquilo durante o seu horário de voluntariado, e depois que acabou o seu horário, você pode fazer o que você quiser, você pode viajar para outro país se você quiser e voltar no dia seguinte para o voluntariado, você pode passear pela cidade, você pode fazer o que você quiser, desde que você se comprometa com aquelas horas do voluntariado. E a segunda coisa é que quando você faz voluntariado, você tem o visto de turista, não existe um visto de voluntariado. Então, quando você vai fazer voluntariado, você precisa ficar dentro do limite do seu visto de turista. Então, um exemplo, quando eu fiz o voluntariado do Nepal, tinha a opção de ficar 15, 30, 90 dias. Eu paguei, quando você entra no Nepal, você tem que pagar o visto. Eu paguei o visto de 15 dias. O anfitrião me permitia ficar até 3 meses. Eu ia ficar 3 meses se eu paguei só o visto de 15 dias? Não, porque eu tenho que respeitar o meu limite do visto. Mesma coisa na Inglaterra. O seu período de visto de turista para brasileiros é 6 meses. Só que aí o anfitrião só te permite ficar 3. Você vai ficar 6? Não vai dar, porque você só pode ficar 3 no anfitrião, mas você pode ficar 6 no país. Aí você pode ficar o quê? 3 meses no anfitrião, 3 meses em outro anfitrião. Mari, conseguiu o terceiro anfitrião. Você vai conseguir ficar? Não, porque você só pode ficar 6 meses. Você não vai passar do tempo limite. Você pode fazer 6 anfitriões, se você quiser, dentro do limite de 6 meses. Mas não pode passar, porque depois você vai ficar... Você pode ter algum problema com a imigração se você passar desse limite. Sim. E aí, até uma observação importante é que quando você passa na imigração, vão perguntar qual é o objetivo da sua viagem. Você vai falar turismo, você não vai falar voluntariado. Por quê? Porque quando você fala... Ele não vai entender. Ele não vai entender. Outra coisa é que quando você fala em países de língua inglesa, ou se você não vai... Qualquer país que não seja língua portuguesa, quando você vai falar na imigração, você vai falar inglês, provavelmente. E aí, o inglês, voluntariado em inglês, significa work exchange. Quando você fala a palavra work, a pessoa já vai achar que você vai trabalhar ilegal. Então, para evitar, você fala turismo. Ele não vai te questionar, tipo, aonde você vai? Você vai falar, eu vou conhecer os pontos turísticos, sabe? Tipo, ele não vai entrar em detalhes. Você fala turismo e acabou por ali. Provavelmente ele vai querer ver aonde você vai ficar hospedado. Então, nesse sentido, o que eu recomendo é sempre ter ali, porque você ganha hospedagem no voluntariado, né? Se você for ficar, por exemplo, numa escola, como eu fiquei, como é que você vai provar que você vai ficar, se na imigração, que você vai ficar numa escola? Eu vou falar, minha filha, endereço aqui de uma escola, o que é isso? Então, o que eu faço, geralmente, eu reservo uma diária, a mais barata, no hostel mais barato, no Booking.com, e aí eu uso para passar na imigração. E aí ele vai falar, vamos dizer, você vai ficar 2 semanas, você só tem uma diária reservada? Aí eu falo, porque eu nunca fiquei em hostel, eu quero ver se eu gosto. E aí, se eu gostar, eu reservo o resto. E geralmente ele não implica, porque ele sabe que os viajantes geralmente têm esse cuidado de averiguar se a hospedagem é legal antes de reservar o resto, principalmente quando é uma viagem longa, né? E aí nunca tem problema, então você pode sempre fazer isso. Mas a Worldpackers, ela envia para você um comprovante por e-mail o endereço onde você vai ficar, o tempo, né, da sua viagem. Alguns viajantes usam esse e-mail da Worldpackers para passar na imigração. Eu geralmente gosto do Booking, porque aí não tem muito o que se preocupar. Não tem problema. E deixa eu te fazer uma pergunta, você falou uma coisa curiosa. Existem pessoas que vivem fazendo voluntariado? Ou seja, está num lugar... Conforme acaba esse local, ela já está com outro engatilhado e depois outro e outro. Existem essas pessoas ou elas voltam para a base?
Existe. E eu Sério? tenho uma amiga muito, muito próxima, uma das minhas melhores amigas. Ela viajou 2019, até um pouco antes da pandemia. Não, até a pandemia, na verdade. Ela estava viajando assim, ela fez 12 voluntariados ao longo de quase 2 anos. Então, assim, ela tende a ficar mais tempo em cada lugar. Ela não fica, tipo, poucos dias. Então, ela ficava entre 1 mês a 2 meses em cada voluntariado. E ela fazia exatamente isso. Ela planejava o primeiro destino, chegava, meados do primeiro destino, ela já estava marcando o segundo voluntariado. E aí ia assim, conforme ia finalizando ela já tinha outro engatilhado. Então é importante sempre nesse sentido de que você tenha minimamente um planejamento, né? Porque, Sim. como eu falei, às vezes demora para o anfitrião responder entre 1, 2 semanas. Então, se você deixar para o último dia do seu voluntariado para ver o próximo destino, pode ser que você fique com um gap ali muito grande. Então, eu recomendo assim, tá num voluntariado, se você vai tentar viver assim, já deixa 2 voluntariados prontos. O primeiro e o segundo. E aí, no meados do segundo, já fecha o terceiro, Já sabe? vai. Sempre, e lembrando que as datas não podem se bater, porque a Sim. Worldpacker sabe as datas. Então, se você está no dia 10 no voluntariado, você não vai conseguir marcar no dia 10. Você vai ter que marcar a partir do dia 11 para ir para Certo. o próximo voluntariado. Mas sim, as pessoas vivem assim, muita gente, não só a minha amiga, né, mas muita gente vive assim, e só o cuidado dos vistos de turista, né? Então, por exemplo, Sim. se você está na Europa, tem a questão de Schengen. Então, você tem que ficar 90 dias em Schengen, nos países do espaço Schengen, e depois sair e ir para outros países do espaço Schengen, volta, e aí você consegue viver na Europa, assim, por anos, entrando e saindo do espaço Schengen, desde que você respeite esse limite dos 90 dias, né? Para o espaço Schengen, não por país. E aí, meu filho, você pode, assim, viver anos assim, que dá muito certo. Aí, só lembrando que são vários planos na Worldpackers, né? Tem plano para casal, tem plano para quem viaja sozinho, tem plano, assim, com mais suporte, no sentido de, alguma coisa deu errado no voluntariado, preciso do suporte da plataforma, eu quero sair desse... O voluntariado não está condizente com o que a gente tinha acordado. Você pode entrar com o suporte da Worldpackers, eles vão falar para você ir para um hostel e esse hostel está pago, então você não vai ter nenhum custo com esse gap até você achar um outro anfitrião. Então, isso tudo depende do plano que você vai escolher. E aí, lembrando que todos os planos, usando o meu cupom Vida Mochileira WP, vocês ganham $10 de desconto em qualquer plano, e aí dá, né, um desconto legal para quem está pagando em real, né? Dá um desconto legal. Boas. Com certeza, com certeza. Olha, isso é muito legal, muito mesmo. E você vê que é uma experiência, né? Porque muitas pessoas justificam o não viajar por ser caro, né? E esse é um caminho, né, muito acessível, né? Esse formato, né? E fora que você tem uma imersão no país, você conhece as pessoas, você é útil naquele país que você está colaborando com alguma coisa. Você falou algumas experiências que você teve no Nepal, né? A gente, poxa, água encanada, luz elétrica, esgoto, né? São coisas assim, a gente vê como que o mundo é desigual, né? E ao perceber essas coisas, a gente, até os nossos problemas começam a ficar pequenos, né? A gente se torna um ser humano melhor, né? Quando a gente sai das nossas quatro paredes, né, da nossa bolha ali, e conhece outras realidades, os nossos problemas começam a ficar menores, né? E a gente se torna até mais forte, eu tenho certeza, né? Emocionalmente, poxa, você passou em campo de concentração, você conversou com um judeu, você percebeu pessoas, você teve que escovar um dente fora de casa, né? E assim, sabendo que tem gente ali que nem escovar o dente tem essa cultura às vezes, né? Então, é algo fantástico. Se você pudesse dizer, né, com certeza jovens estão vendo aqui o nosso vídeo, nossa conversa, com qual idade é legal começar a despertar para isso, das férias? Com quantos anos, assim, é legal a pessoa entrar nessa rotina, quem sabe, nessa experiência de voluntariado? A partir de Tá. quantos anos? O voluntariado infelizmente, a partir dos 18. Eu tenho Sim. muitas pessoas que entram em contato comigo, tipo, eu tenho 17,5, posso?
Aí eu falo, cara, você pode se inscrever na plataforma, mas você não pode fazer o voluntariado porque você precisa ter 18 anos. É um cuidado que a plataforma tem, porque você vai viver em outros países, né? Vai ter umas experiências, e é importante que você seja maior de idade, mas não tem idade limite. Então, tem muita gente que me pergunta, eu tenho 60 anos, eu posso fazer voluntariado? Pode, assim, não tem limite nenhum, desde que você entenda que você consiga fazer, né, aquelas habilidades que precisa. Porque, por exemplo, o do Aras era uma atividade pesada, tinha que carregar cocô de cavalo, assim, naqueles carrinhos de mão, e era pesado. Então, assim, tem atividades que às vezes vão exigir mais fisicamente e outras não. Tem outras que você trabalha na recepção de um hostel sentada fazendo check-in, check-out. Então, sabe? Então, assim, alguns anfitriões, eles limitam a idade, mas são poucos, mas a maioria, a Worldpackers não limita, mas a maioria tem, assim, a partir dos 18 para várias idades. E até falando que tem anfitriões que deixam lá escrito, aceitamos casal também, sabe? Aceitamos amigos e tal, e aí você consegue fazer essas experiências com outras pessoas. E até compartilhando, né, um pouquinho mais sobre esse voluntariado do Nepal, porque você falou uma coisa que eu lembrei agora, né? A gente sabe que essa diferença cultural existe em todos os países, inclusive no Brasil a gente tem essa discrepância bizarra, e no país tem, sim, projetos na Worldpackers que você consegue ajudar projetos sociais, escolas e tal. Eu aproveitei que eu estava na Índia e fui para o Nepal para fazer o voluntariado. Eu falei, cara, se eu não for para o Nepal agora que eu estou na Índia, eu não sei quando que eu vou, né? E o voo da Índia para o Nepal era bem baratinho. E aí, comparando, assim, que você falou da imersão cultural, comparando, eu tenho alguns amigos que foram para a Índia, ficaram só 5 dias, fecharam um pacote de viagens e ficaram 5 dias viajando pelo Nepal. 5 dias no Nepal, conhecendo lá os pontos turísticos. E eu fui para lá, fiquei 10 dias fazendo a imersão cultural, né? E ajudando. E aí, as conversas que eu tive com o meu anfitrião, sabe? Tipo, entender como que foi a questão do terremoto, entender como que aquelas crianças, né, vivem. Por exemplo, uma coisa que eu nem imaginava, depois eu me senti mal, eu estava lá nas férias das crianças da escola. Então, a gente estava fazendo, tipo, alguns projetos, tipo, eu estava ensinando o computador para elas, né, computação, a gente brincava. E aí teve um dia que eu falei, vamos brincar de pique-bandeirinha. E o chão era de terra batida. E a gente ficou correndo de um lado para o outro. O anfitrião estava fazendo compras, sei lá onde que ele estava. Eu sei que ele chegou e ele deu um grito e as crianças pararam de correr. Eu falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu. E aí uma das meninas veio chorando. Tia, a gente não pode mais... Elas falavam em inglês. Tia, a gente não pode mais brincar. Aí eu falei, por que não? Aí ela falou, porque a gente só toma banho uma vez por semana e a gente sujou a roupa. E aí eu fiquei me sentindo tão mal que as crianças não podiam ser crianças, que elas tinham que brincar sentadas, porque elas não podiam sujar a roupa, porque elas só iam lavar roupa no sábado, e isso era, sei lá, uma quinta-feira. E aí eu cheguei para o anfitrião e falei assim, me desculpa, eu pago a lavanderia das crianças, tipo, eu pago. Eu fiquei me sentindo mal. E aí ver essa realidade que, tipo, as crianças não podiam ser crianças como a gente imagina que as crianças podem ser crianças, sabe? E essa é a realidade delas, eu tinha que respeitar, sabe? Assim, não podia falar, não, gente, vai correr sim, que criança é criança. Não, eu, tipo, pedi desculpa, falei, não, então vamos brincar de outra coisa, vamos brincar, então, de, sei lá, vamos fazer yoga lá na sala de... Na sala de... Ou na sala, né, de aula. Vamos fazer yoga lá. A gente fez yoga. Então, assim, ficamos ali na sala de aula, todo mundo apertado, fazendo ali a yoga, mas porque não podia correr. Então, assim, sim, tem realidades assim, muito diferentes, mas que a imersão cultural traz, assim, uma realidade que você, né, consegue entender, assim, ali, conversando com as pessoas. E aí, só comparando valores, esses meus amigos, eles fizeram 5 dias no Nepal, se eu não me engano, eles gastaram $1.000, fecharam esse pacote. Eu fiquei 10 dias no Nepal, conheci vários lugares, fiz essa imersão cultural brilhante, assim, e eu gastei $260. Então, assim, para você ver, eu fiquei o dobro de dias, vivi uma coisa provavelmente muito mais profunda do que eles viveram, fiz exatamente os mesmos passeios que eles fizeram, se não mais passeios, e gastei 260, muito menos do que eles gastaram. Loucura. Não, é fantástico.
e o ganho cultural, pessoal, é impagável. É impagável. Nossa, é muito legal. Não conhecia isso, né? Eu já tinha ouvido falar, me lembro de ter ouvido falar, mas não se você. Porque tudo, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a gente tem todas as informações na internet. Mas ainda assim, né? A gente precisa de alguém que pegue na nossa mão para falar como que a gente deve fazer, né? A gente precisa de assessoria, a gente precisa de suporte, né? A gente precisa de ajuda, porque a gente buscar tudo sozinho, cara, dá muito trabalho e você vai errar coisas desnecessárias, você vai cometer erros desnecessários. É muito melhor você falar com alguém que já tem experiência, que já fez isso muitas vezes. E assim, a gente já está caminhando para o fim aqui, passou rápido demais, mas eu quero ouvir aqui de você algumas coisas ainda. Você falou que fez 3 intercâmbios. Um eu já sei que foi para os Estados Unidos, um para a Inglaterra. Qual foi o terceiro? O terceiro foi na Tailândia. Eu chamo de Tailândia. que eu fiz, né, uma viagem que foi para me tornar mergulhadora. Que legal. Então, sim, eu tive, na verdade, a Tailândia eu considero como um intercâmbio também, mas também tive o intercâmbio da Inglaterra, o intercâmbio da Madeira e o intercâmbio dos Estados Unidos, né, que foram intercâmbios mesmo. Então, um foi o Work Experience nos Estados Unidos, intercâmbio universitário na Madeira e o intercâmbio para aprender inglês aqui na Inglaterra. E o quarto, que eu também chamo de Eu intercâmbio, conheço. mas aí é o intercâmbio cultural, foi para aprender o mergulho. Então, eu fui do Open Water, que é o mais básico, até o Dive Master. Então, hoje eu tenho uma carteirinha, eu sou certificada. Se eu quisesse trabalhar com mergulho, eu poderia. Eu escolhi não trabalhar com mergulho, apesar de ter tido uma oferta de uma escola de mergulho na Grécia. Eu recusei, eu e meu marido, a gente recusou, porque a gente entendeu que a gente gostava de fazer o mergulho por diversão e não como Sim, profissão. Mas a gente fez assim, 3 meses do básico até o avançado, e foi muito, muito, muito legal. De novo, vivendo ali a Tailândia, né, em Koh Phi Phi, por 3 meses, e foi muito rico. Foi até um dos momentos que o Vida Mochileira cresceu bastante. Foi quando eu estava morando na Tailândia, que a Tailândia estava começando a ser um destino assim badalado. Foi em 2018 isso. Eu fui para a Tailândia em 2017, a gente amou a Tailândia e voltou em 2018 para morar por 3 meses. E aí o Vida Mochileira cresceu muito porque as pessoas queriam saber, que louca, tipo, do nada, saiu da Inglaterra, foi morar na Tailândia, decidiu ser mergulhadora. Aí eu desisti de ser mergulhadora, voltei para a Inglaterra. Assim, loucura. muito bom, muito bom. E você falou que morou também em 5 países, foi isso? Isso. Quais são esses 5 aí, para o pessoal saber Então, também? vamos lá. Morei no Brasil, então eu conto o Brasil como Sim, um claro, país. um belo Estados país. Unidos, Brasil, Estados Unidos, a Ilha da Madeira, a Inglaterra e a Tailândia. Então foram 5 países aí. Sim. E em breve terei o meu 6º país, que eu não vou falar agora porque é segredo. A gente está Tá, querendo tá bom. que se realize para eu falar. Legal, então já vai ter que ter outro episódio, então. Mas Sim, sim. agora, para a gente caminhar para o fim aqui, quais são os próximos destinos sem contar esse? Já tem viagem programada? Já tem coisa para fazer esse ano ainda? A gente está gravando aqui no meio de agosto, mais ou menos. Ainda tem viagem pela frente em 2024? Sim, eu esqueci até de mencionar uma coisa que eu me orgulho muito, é que o Vida Mochileira agora ele oferece expedições. Então, as pessoas conseguem viajar comigo e aí eu tenho vários destinos, né? Esse ano eu tenho Egito, tenho Amsterdã, Marrocos e Ilha da Madeira. E foram grupos assim que se formaram ao longo do ano, né? Eu lancei em fevereiro, então já está tudo esgotado. Mas então as próximas viagens são para as expedições. E aí eu tenho o Chipre, antes do Egito. Então, setembro, Chipre, Egito. Outubro, eu tenho Amsterdã e Maiorca. Novembro, eu tenho Marrocos, Ilha da Madeira. E dezembro, eu tenho a República Tcheca. A gente vai passar o Natal e o Ano Vai Novo na visitar a cidade do meu família. marido. Isso. Vai visitar a família. Muito bom, muito bom, muito E bom. aí, só lembrando que quem quiser viajar comigo ou saber mais das minhas expedições, eu sempre coloco lá no meu Instagram, que é Vida Mochileira, ou no meu blog, que é o vidamochileira.com.br. E até, inclusive, falando uma observação muito importante, né, que você falou, que as pessoas precisam né, que a gente pegue a mão e explique algumas coisas. No meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist lá
que ela tem mais de 60 vídeos só sobre voluntariado. Eu explico passo a passo, mostro todos os voluntariados que eu já fiz, dou dicas para quem vai iniciar nessa carreira de voluntariado. Então, lá o YouTube, que é Nome Vida Mochileira, tem muita dica. O blog também tem muitos roteiros assim já prontos para você usar nas viagens. E o Instagram, eu sempre compartilho as minhas viagens em tempo real e também dou dicas assim, dicas práticas mesmo, de como arrumar mala, itens para você levar na sua viagem que seria útil, né, para você ter. Então, assim, o Vida Mochileira tá aí com várias dicas para qualquer tipo de viajante. Muito bom. Mari, eu só tenho a te agradecer pelo teu tempo, foi maravilhoso, passou muito rápido a nossa conversa, foi ótima, eu tenho certeza que tirou dúvida de muita gente que está nos assistindo. Eu vou deixar aqui um espaço para você dar o seu recado final, as suas redes sociais, como as pessoas te encontram. Fica à vontade, esse espaço é seu. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Então, gente, muito obrigada aí pelo convite, eu fiquei muito feliz. Eu sempre gosto muito de compartilhar as minhas viagens, mas também dicas práticas que façam com que as pessoas entendam que viajar é tangível, né? Não é uma coisa assim de outro mundo, ou não precisa ter muito dinheiro. Existem várias formas de viajar barato, e eu explico lá nas minhas redes, né? Então, tem, como eu falei, o Instagram, que é o @Vida Mochileira, o blog, que é vidamochileira.com.br, e o YouTube, que é Vida Mochileira também. Lá eu dou várias dicas e mostro como você pode viajar de forma barata. Eu compartilho os valores das minhas viagens. Então, se você está pensando em ir para um destino e não sabe se vai caber no seu bolso, entra lá na Vida Mochileira que eu dou lá detalhado, assim, qual é o custo de cada coisa para você se planejar, e até financeiramente, né? Tipo, não sei se vai rolar, já vai juntando, fazendo uns bicos para ir juntando dinheiro. E é isso, assim, eu sou muito grata por ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vida com as pessoas e inspirar não só mulheres, mas outros viajantes também a viajarem mais, a perderem o medo, né? E é isso, se vocês quiserem viajar comigo também, vão ter as expedições de 2025, eu vou lançar no mês que vem, em setembro, e vão ser outros destinos, então fiquem ligados lá no meu Instagram. Muito bom. E aí, só desculpa, Fábio, tem também, lá no meu blog, tem uma área que é descontos. E aí, lá nessa página, tem vários descontos para quem quer economizar com hospedagem, eSIM de viagem, né, de internet, quem quer pagar menos no voluntariado, pagar menos em roupa. Tem vários parceiros do Vida Mochileira que eu deixo lá os descontos para os meus viajantes. Maravilha. Mari, muito obrigado. Para você que está assistindo aqui até o final, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para todo mundo e até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, Mari. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.